Em 1914, o mundo testemunhou o início de um dos conflitos mais devastadores da história. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, transformou o mapa da Europa e teve repercussões profundas que ressoam até hoje. Este conflito não apenas mudou a geopolítica, mas também a vida de milhões de pessoas. As trincheiras, as batalhas e a destruição deixaram marcas indeléveis na história da humanidade. A guerra trouxe mudanças sociais, políticas e econômicas que moldaram o século XX e continuam a influenciar o mundo atual. Era uma manhã de 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. Este evento trágico foi o estopim que acendeu a pólvora de tensões acumuladas por décadas. As notícias do assassinato se espalharam rapidamente, causando choque e indignação em toda a Europa. As pessoas liam os jornais com incredulidade, tentando entender as implicações desse ato violento. O assassinato intensificou as rivalidades políticas e militares entre as grandes potências europeias. Os líderes começaram a tomar medidas drásticas, preparando-se para um conflito inevitável. Em poucas semanas, alianças foram acionadas e a Europa mergulhou em guerra. As nações mobilizaram suas tropas e soldados marchavam pelas ruas, prontos para o combate. A guerra rapidamente se tornou um conflito entre dois grandes blocos: a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia, contra a Tríplice Aliança, liderada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Essa rede de alianças e interesses conflitantes fez com que a guerra se espalhasse rapidamente, levando milhões de soldados aos campos de batalha. As alianças militares e os interesses nacionais criaram um cenário onde a guerra era inevitável. A escalada do conflito foi rápida e devastadora, com novas tecnologias de guerra aumentando a destruição. O impacto da guerra foi sentido em todo o mundo, mudando para sempre o curso da história. A Primeira Guerra Mundial é lembrada pelo uso de trincheiras, onde os soldados viviam e lutavam em condições desumanas. As trincheiras se estendiam por centenas de quilômetros, criando um cenário de guerra estática e brutal. O avanço da tecnologia militar trouxe novas e terríveis armas, como tanques, aviões, metralhadoras e gás venenoso. Essas inovações mudaram a face da guerra, tornando-a ainda mais mortal. A guerra estava em um impasse, com pouca movimentação nas linhas de frente, e os soldados enfrentavam longos períodos de inatividade e perigo constante, mas um número devastador de mortes. A guerra de trincheiras resultou em um sofrimento imenso e perdas humanas incalculáveis, deixando cicatrizes profundas na história. Capítulo 4. A entrada dos Equador e o fim da guerra. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra, fornecendo um novo impulso às forças da Entente. A decisão de entrar no conflito foi motivada por ataques a navios mercantes americanos e a necessidade de proteger interesses econômicos e políticos. A entrada dos americanos foi decisiva para o desfecho do conflito. Com tropas frescas e recursos abundantes, os Estados Unidos reforçaram as linhas de frente e forneceram apoio crucial aos aliados. A moral das tropas da Entente foi elevada com a chegada dos americanos. Com a ajuda dos americanos, a balança começou a pender para o lado da Entente. A superioridade numérica e logística proporcionada pelos Estados Unidos permitiu que os aliados lançassem ofensivas mais eficazes e pressionassem as forças centrais. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício, pondo fim à guerra. Este momento marcou o fim das hostilidades e o início de um novo capítulo na história mundial, com a reconstrução e a busca por uma paz duradoura.
Capítulo 5. Consequências e Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de destruição. As trincheiras, os campos de batalha e as cidades devastadas são testemunhas silenciosas do horror que se abateu sobre o mundo. Milhões de mortos, impérios desmantelados e novas nações surgiram. A guerra não poupou ninguém, afetando soldados e civis, ricos e pobres. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções à Alemanha, plantando as sementes para futuros conflitos. As cláusulas do tratado foram vistas como humilhantes e injustas por muitos alemães, criando um ressentimento profundo. Embora o conflito tenha terminado, suas consequências continuaram a moldar o mundo por décadas, culminando, eventualmente, na Segunda Guerra Mundial. As mudanças geopolíticas e as tensões não resolvidas do pós-guerra criaram um cenário instável, onde a paz era frágil e temporária. O período entre guerras foi marcado por crises econômicas, ascensão de regimes totalitários e uma corrida armamentista que preparou o terreno para um novo conflito global. Encerramento. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma luta entre exércitos, mas uma batalha pela sobrevivência de nações inteiras. Seu impacto ainda é sentido, e suas lições continuam relevantes para o mundo atual. A guerra trouxe mudanças profundas na geopolítica mundial, alterando fronteiras e influenciando a política global. As cicatrizes deixadas por este conflito moldaram o século XX e continuam a influenciar o século XXI. Lembrar e estudar a Primeira Guerra Mundial é essencial para entender os desafios e as complexidades do mundo contemporâneo. Chamada para ação. Nesse vídeo, exploramos os eventos que moldaram a Primeira Guerra Mundial. Se você gostou, inscreva-se no canal para mais vídeos históricos e deixe seu comentário abaixo sobre o que mais gostaria de aprender. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que mudou o curso da história. Não perca nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar momentos históricos importantes.